O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou que a prioridade máxima do governo é eliminar o Hamas e garantir a vitória. A afirmação foi feita durante uma reunião em Jerusalém com familiares de reféns e parentes de soldados mortos em ação. Segundo Benjamin Netanyahu, as tropas israelenses têm progredido passo a passo e estão aplicando toda a força necessária para desmantelar o governo do Hamas e as capacidades militares do grupo. A declaração do premier foi dada depois que o secretário de Estado americano disse que o governo israelense concordava com a proposta de cessar-fogo apresentada por Washington. Antony Blinken participa de negociações no Catar para promover uma trégua entre Israel e o Hamas. Já uma autoridade dos Estados Unidos disse que as declarações atribuídas ao primeiro-ministro israelense sobre a manutenção do controle israelense da fronteira Gaza-Egito não foram construtivas para as negociações de trégua em curso em Gaza. Segundo Netanyahu, o governo israelense não vai retirar as tropas dos corredores na fronteira entre Gaza e o Egito e no eixo que divide o território entre norte e sul, como o grupo terrorista exige. Nas últimas semanas, Israel e Hamas trocam acusações de bloquear um cessar-fogo no território palestino, onde a ofensiva israelense já deixou mais de 40 mil mortos e provocou uma catástrofe humanitária. Pois é, e quem chega para fazer uma análise é o Kleber Galerani, que é professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Franca. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Diante desse cenário que a gente acabou de mostrar, o cessar-fogo parece inviável, não? Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores da Record News. Certamente nós observamos aí mensagens contraditórias, né? De um lado, nós temos o porta-voz do governo norte-americano, Antony Blinken, indicando que estaria aí avançando na busca por um cessar-fogo. Por outro lado, internamente, nós observamos o primeiro-ministro indicando para grupos que são mais afetados, como o caso dos familiares dos reféns, dos soldados e assim por diante, que não haverá cessar-fogo até que propriamente o Hamas seja eliminado. Nós observamos claramente aí aquilo que nós chamamos em relações internacionais de um jogo de dois níveis, né? Há um jogo no plano interno, em que Netanyahu lida com grupos conservadores e ele mesmo representa grupos conservadores internamente e, de algum modo, tem aí uma oportunidade de avançar no sentido de eliminar o Hamas, que já de longa data é um adversário forte de Israel, mas, por um outro lado, precisa lidar com a questão do apoio em relação a grandes potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos da América. Certo é que os Estados Unidos afirmaram que tanto o próprio Estados Unidos, quanto o Egito, quanto o Catar, farão tudo o que for possível para poder integrar o Hamas e também, de algum modo, trazer Israel para esta proposta, evitando que haja uma escalada da guerra. Se, porventura, nós tivermos uma escalada da guerra, que é aquilo que nós viemos indicando desde o início, nós teríamos o risco de, uma escalada regional e que pode envolver outros atores, complicando ainda mais esse conflito que já vem se alongando há diversos meses. Percebemos uma boa vontade de Netanyahu em avançar no cessar-fogo, Kelly? Ao meu ver, não. Exatamente. Olha aí o Antony Blinken, que fez várias viagens ao Oriente Médio. Essa dessa semana não foi a primeira, nem a segunda, mas o fato é que fica muito no discurso, nessa tentativa de um acordo que infelizmente não sai. E, infelizmente, também essa não é a única guerra. A gente acompanha aqui também, professor, tudo o que acontece lá na Ucrânia, e a madrugada foi tensa no leste europeu. A Ucrânia, inclusive, lançou uma série de ataques com drones em direção à capital da Rússia, Moscou. As imagens mostram um desses drones explodindo no ar. E, segundo as autoridades russas, ao todo 11 foram abatidos no espaço aéreo de Moscou, hein? Porém, muitos foram destruídos em outras regiões do país. O prefeito de Moscou classificou esse ataque como um dos maiores já realizados em direção à capital. Não há relatos de feridos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a ação foi uma tentativa de assustar o povo e também provocar o país. Professor, qual que é a sua avaliação em relação a esse ataque da Ucrânia? Eu pergunto pelo seguinte, alguns especialistas dizem, olha,
na verdade, a Ucrânia também está sofrendo em algumas regiões. Então, muitas vezes, a imprensa vem e diz, olha, a Ucrânia está atacando, dá uma impressão que a Ucrânia está avançando, mas também não é assim. A gente sabe do poder bélico russo, né? Perfeito, Kelly. Nós estamos falando aí de uma das grandes potências nucleares do mundo, de um país que é a grande herdeira da ex-União Soviética, que fez frente aos Estados Unidos da América durante o período da Guerra Fria. Estamos falando aí do terceiro maior exportador de armas do mundo. Então, certamente, a Rússia é um grande adversário a ser batido. Entretanto, quando nós falamos também dessas guerras, há uma questão das narrativas, né, e do impacto gerado também na opinião pública. Quando se tem um ataque como esse, observado pela Ucrânia em detrimento da Rússia, em que 45 drones adentram o território, 11 chegam até a capital, certamente isso mexe com a opinião pública. E mexendo com a opinião pública, isso pode afetar ou pode, de algum modo, manchar um pouco aquilo que seria a reputação de Vladimir Putin. Nesse contexto, nós observamos que o objetivo oficial, né, por parte desse ataque de Kiev, era no sentido de destruir esta infraestrutura para os esforços de guerra de Moscou, principalmente pontes, em que, de algum modo, facilitaria a chegada de insumos para as fábricas de armas, podemos assim dizer. Entretanto, nós temos uma fala contundente por parte de autoridades russas que, se porventura os aliados ocidentais continuarem a aumentar o financiamento à Ucrânia, há um risco de desencadear uma guerra global. Eles estão interpretando como uma provocação. Só há essa possibilidade dessa ofensiva ucraniana, que nós temos observado aí desde o início de agosto, mais propriamente desde 6 de agosto, porque há um financiamento ocidental. A Ucrânia, enquanto país, não tem a capacidade para perdurar uma guerra há tantos meses, como nós temos observado, se não houver o financiamento dos Estados Unidos da América, se não houver o financiamento de países europeus. E quando nós olhamos para esse determinado contexto, as eleições americanas são muito importantes, uma vez que, de algum modo, a depender de quem vença dentro dos Estados Unidos da América, a quantidade de financiamento direcionado à Ucrânia pode ou aumentar ou diminuir, Kelly. Exatamente. A gente sabe da importância dos Estados Unidos, tanto no apoio a Israel, quanto também no apoio para a Ucrânia. Lembrando que os Estados Unidos lideram a OTAN. Inclusive, professor, tem informação chegando sobre as eleições no país. O segundo dia da Convenção Nacional Democrata formalizou oficialmente Kamala Harris como candidata à presidência. Todos os delegados democratas votaram de forma simbólica na nomeação de Kamala como candidata à Casa Branca. Ela já havia sido nomeada no começo do mês por meio de uma votação virtual. Por isso, a votação de ontem foi apenas uma formalidade. Kamala não esteve presente na segunda noite de convenção porque estava cumprindo uma agenda em Milwaukee, mas aceitou a nomeação por meio de um telão. O evento também foi marcado pela participação do casal Obama. Com um discurso tocante, Michelle Obama foi uma das protagonistas da noite. A ex-primeira-dama passou uma mensagem de unidade nacional e formalizou o apoio a Kamala Harris. Ela contou um pouco da própria história e disse que tem os mesmos valores que Harris. Segundo Michelle, a atual vice-presidente está mais do que pronta para assumir a Casa Branca. Já o ex-presidente Barack Obama, o mais aguardado da noite, renovou o slogan da campanha presidencial de 2008 para reafirmar o apoio a Kamala. Sim, ela pode. Obama ainda ressaltou que tomou a decisão certa ao escolher Joe Biden como vice-presidente e que tem admiração pelo antigo companheiro. O ex-presidente aproveitou o discurso para atacar Donald Trump. Segundo ele, o candidato republicano tem comportamentos perigosos e defende apenas os próprios interesses. Professor, eu gostaria da sua análise sobre esse segundo dia dessa convenção, que certamente chamou a atenção não apenas dos americanos, mas também de grande parte do planeta, hein? Kelly, os olhos do mundo estão voltados para
as eleições nos Estados Unidos da América, uma vez que nós estamos falando da grande potência mundial que pode, de algum modo, afetar a relação como diversos países e as suas dinâmicas com os Estados Unidos da América. Perceba que nesse segundo dia da convenção democrata, nós tivemos aí um casal de peso, Barack Obama e Michelle Obama. Um casal que é muito popular, são excelentes oradores e, de algum modo, indicam um apoio que já vem aí há pelo menos 2 décadas entre Obama e Harris. Nós observamos que desde quando Obama foi candidato à presidência da República e assim conseguiu ser eleito por 2 vezes, Harris veio apoiando. E agora nós observamos uma retribuição por parte de Obama. E nós observamos dentro desta dinâmica também que a campanha presidencial norte-americana deixou de ser uma campanha aí previsível e tornou-se em poucas semanas uma das campanhas mais dinâmicas e incertas da história. Há, conforme bem indicado por você, Kelly, uma fala no sentido de uma busca por unidade. Esta é a palavra que pode resumir a busca ontem dos democratas. Uma necessidade de uma mobilização para garantir a vitória de Harris em detrimento de Donald Trump nas eleições de novembro. Ali houve também, como são excelentes oradores, indicando que Trump seria um propagador de mentiras, indicando até alguns ataques à sua própria família quando, de algum modo, estavam ali à frente. Então, é um contexto novo que, de algum modo, indica aí com que as eleições vêm numa dinâmica bastante diferenciada daquilo que era morno nos últimos dias. Cada dia tem uma novidade, né, professor? E a gente segue acompanhando e analisando tudo também aqui na Record News. Muito obrigada, viu, professor? Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, um abraço, bom trabalho.